radiciação. Dados um número natural n maior que 2, chama-se maior ou igual a 2, chama-se raiz enésima de A, o número real, B tal que. Então, se eu tenho um número, então essa raiz de A, raiz enésima, igual a B, se somente se o B elevado a n for igual a A. Por exemplo, eu tiver aqui a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, quando eu falo quadrado, o índice é 2, só que a gente não coloca 2 aqui, mas sabe que ele existe. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Isso é o que diz a parte numérica desses termos gerais aqui. Na radiciação, temos o índice, que é esse número que fica aqui. Geralmente, as atividades mais usadas são com o índice 2, que é a raiz quadrada, que ela existe, só que não escreve 2 aqui. Quando não tem, eu tenho que saber que é a raiz quadrada. Esse sinal é chamado de radical. O númerozinho que fica dentro do radical é chamado de radicando. E a resposta é chamada de raiz. Então, esses são os termos da radiciação. Então, extraindo raízes. Como que eu vou fazer para extrair as raízes? Primeiro caso, coloquei raízes exatas, porque são raízes que quase todo mundo sabe quais são. Quem não sabe, eu gosto de utilizar essa tabuadinha aqui, como se fosse uma tabuada da raiz. Por quê? Eu tenho aqui 0 vezes 0 é 0. Então, essa aqui é a minha raiz. Qual é a raiz de 0? É 0. A raiz de 1 é 1. Qual é a raiz de 4? É 2. Qual é a raiz de 9? É 3. A raiz de 16 é 4. E assim por diante. Então, utilizando essa tabuadinha da raiz aqui, eu consigo perceber que, nesse caso aqui, esse aqui vai ser o meu radicando. Eu vou tirar a raiz desses números aqui e vou conseguir identificar que qual é a raiz de 169? Eu tenho que procurar o número vezes ele mesmo. Nesse caso aqui são raízes quadradas. 13 vezes 3 é 169. Então, significa que a minha raiz quadrada de 169 vai ser 13. Utilizando essa tabelinha, eu posso responder isso aqui direto. Qual é a raiz de 100? A raiz de 100 eu vou aqui observar. 100 é quem? 10 vezes 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 16. 16 está aqui. 4 vezes 4. Então, a raiz é 4. Raiz quadrada. Qual é a raiz de 144? Aí eu vou aqui, ó. 144, quem é? 12 vezes 12. Então, a raiz de 144 vai ser 12. Então, isso aqui é para quando a gente já sabe, já conhece essas raízes aqui, eu consigo fazer essas raízes quadradas. Outra maneira de eu extrair as raízes é por decomposição, em fatores primos. Por exemplo, eu tenho aqui 100, então nós vamos decompor o 100. Decomposição, lembrando que começa por 2, por 3, por 5 e números primos e assim por diante. 100 começa por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Então, eu posso dizer que a raiz de 100 é a mesma coisa que, como aqui a raiz é quadrada, eu tenho que fazer grupinho de 2. Mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Agrupando aqui em grupinho de 2, porque a raiz é quadrada. Então, nós vamos simplificar. Aqui existe um 2. Simplificando esse 2 com esse 2, esse vai sair da raiz. 2 vezes. Simplificando de novo, esse 2 com esse 2, vai sair o 5. Peguei 2 vezes 5, vai ficar 10. É por isso que a raiz de 100 é 10. Raiz de 64. Então, nós vamos decompor o 64. Só que aqui não é raiz quadrada, é raiz quarta. Vamos pegar o 64, fazer a decomposição. Por 2, que vai ficar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Dividido por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como aqui o índice é 4, então, nós vamos agrupar em grupinho de 4. Então, 64 é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 4, que são esses 4 aqui, vezes, só que sobrou 2 aqui.
2 elevado a 2. Aqui o índice é 4. Esse índice 4 eu corto com esse aqui, simplifico. Então, vai sair 2. Só que eu não posso simplificar 2, 4 com 2. Esse aqui permanece dentro da raiz. 2 elevado a 2, só que o índice aqui continua 4. Então, 2, raiz quarta de... Eu vou resolver aqui, 2 elevado a 2, 4. Então, essa aqui é a minha raiz quarta de 64. 2, raiz quarta de 4. Raiz quadrada de 12. Como não tem índice, é quadrada. Então, nós vamos pegar o 12 e fatorar. Por 2 que vai dar 6, por 2 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Como aqui o índice é 2, então nós vamos agrupar em grupinho de 2. Quando eu falo agrupar, é o mesmo número que eu tenho que pegar. Então, vai ficar raiz de, o índice é 2. 2 aqui, vai ficar 2 elevado a 2 vezes esse 3 aqui. Eu vou simplificar o 2 do índice com 2 aqui. Como eu simplifiquei esse 2 com 2, 2 vai sair da raiz. O 3 eu não simplifiquei, então continua a raiz quadrada de 3. Então, a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Aí aqui continua o índice 2, só que como é 2 não precisa colocar. 48, vamos decompor, que também é raiz quadrada. De 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Aqui, como é raiz com índice 2, grupinho de 2. Um grupinho, 2 grupinhos. Raiz de, o índice é 2. Coloco o índice aqui só para lembrar o 2, que não precisa colocar. Esse primeiro grupinho vai ficar 2 elevado a 2. O segundo grupinho também fica 2 elevado a 2, vezes o 3 que sobrou. Agora, nós vamos simplificar. Esse 2 simplifica com esse, 2 sai da raiz. Esse 2 simplifica com esse, 2 sai da raiz. O 3 não simplifica, então continua a raiz de 3. Vamos multiplicar o que está fora aqui, 2 vezes 2, 4 raiz de 3. A raiz é quadrada, então não preciso colocar o 2, que eu sei que, tem que ele está aí. Então, 4 raiz de 3. Então, essa é a extração da raiz por decomposição.